Evocação do Sr. Joseph Bré e da Sra. Helene Michel, que se encontram no capítulo 3, Espíritos em Condições Medianas, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Joseph Bré, falecido em 1840, evocado por sua neta em Bordeaux em 1862. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. Caro avô, o senhor pode dizer como está entre os espíritos e dar alguns pormenores que sejam instrutivos para nosso progresso? Tudo o que você quiser, minha querida filha. Sofro as consequências de minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande. Considera as circunstâncias em que as coisas acontecem. Sofro não como você poderia entender, mas pelo arrependimento de não ter empregado bem meu tempo na terra. Como o Senhor não empregou bem seu tempo? O Senhor sempre viveu como um homem honesto. Sim, honesto do ponto de vista dos homens. Mas há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Você quer se instruir, querida filha. Tentarei fazê-la sentir a diferença. Entre vocês, as pessoas são estimadas quando respeitam as leis de seu país. Um respeito variável para muitos, quando não fazem mal ao próximo, tomando-lhe ostensivamente um bem, mas frequentemente se toma sem escrúpulo sua honra, sua felicidade, desde que o Código Penal ou a opinião pública não possam atingir o culpado hipócrita. Quando se pôde gravar na pedra do túmulo as ladainhas das virtudes que enaltecemos, se pensa ter pago a dívida com a humanidade. Grande erro. Não é suficiente para ser honesto diante de Deus ter respeitado as leis dos homens. Antes, é preciso não ter transgredido as leis divinas. O homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de devotamento e de amor, consagra sua vida ao bem, ao progresso de seus semelhantes. Aquele que, animado por um zelo sem limites, é ativo na vida, ativo para completar a tarefa material que lhe foi imposta. Deve ensinar a seus irmãos o amor pelo trabalho. Deve ser ativo em boas obras, sem esquecer que é apenas um servidor ao qual o mestre pedirá contas, um dia, sobre como empregou seu tempo. Ativo sem limites, porque deve pregar o amor ao Senhor e ao próximo. O homem de bem diante de Deus deve evitar palavras mordazes, maldade escondida entre flores que destrói as reputações e frequentemente mata o homem moral, cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve sempre ter o coração fechado à menor semente de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e doce com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo de seu coração, sem esforço e, sobretudo, sem ostentação, a qualquer pessoa que o tenha ofendido. Deve amar seu Criador em todas as suas criaturas. Deve, enfim, pôr em prática esse resumo tão sucinto e tão grande dos deveres do homem. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis, minha querida filha, quase tudo o que deve ser o homem honesto diante de Deus. Bem, eu fiz tudo isso? Não. Faltei com muitas dessas condições. Confesso, sem ficar vermelho. Não tive a atividade que deveria. O esquecimento do Senhor me levou a outros esquecimentos que, embora não estejam sujeitos às leis humanas, são considerados como prevaricação diante da lei de Deus.
Quando compreendi isso, sofri muito. Eis porque hoje espero, em consoladora esperança na bondade de Deus, que vê meu arrependimento. Querida filha, diga e repita a todos os que têm a consciência pesada que reparem suas faltas com boas obras, e a misericórdia divina se voltará para eles. Seus olhos paternais levarão em conta as expiações e sua mão possante apagará as faltas. Senhora Helene Michel, jovem de 25 anos, morreu em casa, de repente, em poucos minutos, sem sofrimentos e sem causa anteriormente conhecida. Era rica, um pouco frívola e, em consequência de seu caráter imprudente, se ocupava mais das futilidades da vida do que de coisas sérias. Apesar disso, seu coração era bom. Ela era doce, benevolente e caridosa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas que a conheciam, assim se expressou: Não sei onde estou. Que confusão me cerca. Vocês me chamaram e eu vim. Não compreendo por que não estou em minha casa. As pessoas choram minha ausência e eu estou lá e não posso me fazer reconhecer por todos eles. Meu corpo não me pertence mais e, no entanto, eu o sinto frio e endurecido. Quero deixá-lo e fico imobilizada. Volto sempre para lá. Sou 2 pessoas. Oh, quando compreenderei o que me acontece? É preciso que ainda vá lá embaixo, meu outro eu. O que lhe acontecerá comigo ausente? Adeus. O sentimento de dualidade não está ainda destruído por uma separação completa. É evidente nesse caso. Caráter pouco sério, sua posição de fortuna lhe permitia satisfazer os caprichos. Devia favorecer suas tendências à imprudência. Portanto, não surpreende que seu desprendimento tinha sido demorado e que, 3 dias após a morte, ela se sentisse ainda ligada a seu invólucro corporal. Mas, como não tinha nenhum vício sério e no fundo era uma boa pessoa, essa situação não era penosa e não durou muito tempo. Evocada outra vez, depois de alguns dias, suas ideias tinham mudado bastante. Eis o que ela disse: Obrigada por terem rezado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me poupou os sofrimentos e a apreensão do momento da separação entre meu corpo e meu espírito. Minha pobre mãe sofrerá muito para se resignar, mas será apoiada, e o que lhe parece uma terrível infelicidade era indispensável para que as coisas do céu se tornassem tudo para ela, como devem ser. Estarei ao lado dela até o fim de sua prova terrena e a ajudarei a suportá-la. Não estou infeliz, mas tenho muito ainda a fazer para chegar a um estado bem-aventurado. Pedirei a Deus que me permita voltar para a terra, porque tenho que reparar o tempo que perdi nesta existência. Que a fé os sustente, meus amigos. Tenham confiança na eficácia da prece, quando ela nasce verdadeiramente do coração. Deus é bom. Você demorou muito tempo para se reconhecer? Compreendi a morte no dia em que vocês rezaram por mim. Esse estado de confusão era de sofrimento? Não, eu não sofria. Acreditava estar sonhando e esperava acordar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado aqui embaixo deve sofrer. Eu me resignei à vontade de Deus, e isto foi levado em conta. Sou reconhecida a vocês pelas preces que me ajudaram a me reconhecer. Obrigada. Voltarei sempre e com prazer. Adeus. Helene.